Quando você compra um desafio de mesa proprietária, você está operando dinheiro real da empresa ou uma conta simulada? Fala trader, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gustavo Corvo, estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais das mesas proprietárias. No vídeo anterior eu expliquei o que é uma mesa proprietária e como funciona uma conta financiada. Agora eu quero responder uma pergunta que muita gente tem, mas nem sempre faz em voz alta. Quando você opera uma mesa proprietária, você está operando com dinheiro real dela ou é uma conta simulada? Essa pergunta é importante porque cria muita confusão nesse mercado. Algumas pessoas acreditam que no momento em que você compra um desafio, já está operando o dinheiro real da empresa. E outras descobrem depois de que a conta era conta demo, ficam desconfiadas e acham que tudo é falso. E a verdade é que existe um pouquinho mais de maturidade. Em grande parte do mercado de prop firms, principalmente nas etapas de avaliação, o trader opera em ambiente simulado ou demonstrativo. Mas mas isso por si só não significa que o modelo seja ruim. Significa que você precisa entender exatamente como a empresa funciona, quais são as regras, quais são os critérios de aprovação e como ocorre o pagamento dos lucros. Vamos pensar com lógica. Se uma empresa não conhece você, não conhece a tua estratégia, não conhece a tua disciplina e não sabe como você reage sob pressão, faz sentido entregar imediatamente US$ 100.000 reais para você operar? Provavelmente não. Por isso, muitas mesas criam processos de avaliação. Nesse processo, você opera numa conta simulada com regras reais de risco para demonstrar que consegue seguir um plano. A conta pode ser simulada, mas as regras são reais. Se você ultrapassar o limite de perda, você reprova. Se você operar fora das condições, vai reprovar. E se você não atingir a meta, você não avança. Então, o objetivo da avaliação não é apenas ver se você consegue ganhar dinheiro, é ver se você consegue operar dentro de limites. Então, por que o trader recebe dinheiro? Essa é uma pergunta excelente. Se a conta é simulada em determinada etapa, como que o trader pode receber? Porque o modelo da empresa define se o trader cumpre as condições, gera resultado dentro das regras e atinge os critérios de saque, então ele tem direito a receber uma parte combinada dos lucros. Ou seja, o pagamento não depende apenas de a conta ser real ou simulada no começo, depende do contrato, das regras e do modelo da empresa. É por isso que você precisa ler os termos, entender os critérios de saque e saber exatamente em que fase você está. A grande pergunta não é só é dinheiro real? A grande pergunta é quais são as regras, quais são os critérios de pagamento e o que eu preciso cumprir para receber. Essa é a pergunta de um trader maduro. Mas pensa comigo, se você está operando em conta simulada, mas igual recebe a pressão no momento de operar por saber que esse lucro pode ser teu, então é real mesmo ou não? Hoje, muitas mesas proprietárias funcionam como empresa de avaliação de traders. Elas vendem desafios, criam regras, avaliam o comportamento do trader, liberam pagamentos ou contas conforme o desempenho e as condições. Isso é diferente do modelo clássico de mesa proprietária antiga, onde uma instituição colocava traders para operar capital próprio ou capital de terceiros diretamente. Hoje, o mercado evoluiu para um modelo mais digital, mais escalável e mais acessível. Isso permite que traders de vários países tivessem acesso a desafios e contas maiores, mas também criou riscos porque nem toda empresa é igual, nem toda regra é simples e nem todo trader entende o que está comprando. Por isso, transparência é fundamental. O erro principal aqui é achar que simulado significa sem valor. Alguns traders escutam a palavra simulado e imediatamente pensam, então, não vale nada. Esse pensamento é incompleto. Uma avaliação simulada pode ter valor se ela estiver conectada a um modelo claro de aprovação, pagamento e progressão, que foi o que eu já te contei. Pense em outras áreas. Um piloto treina em simulador antes de pilotar em condições reais. Um militar treina em simulador antes de uma missão real. Um atleta treina situações de jogo antes da competição. O ambiente simulado pode ser uma forma de testar comportamento, decisão e controle. No trading, a questão é exatamente igual. A empresa quer saber se você consegue operar sem quebrar regras. E você, como trader, deve usar esse ambiente para provar
que tem processo. Então, onde que mora o perigo? O perigo começa quando o trader entra sem entender o modelo. Ele compra um desafio achando que está recebendo dinheiro livre para operar. Não lê as regras, não entende o que é o drawdown, não sabe se pode operar notícias, não sabe se pode manter posição aberta, não entende os critérios de saque, não entende a diferença entre fase de avaliação e fase financiada. E aí, quando perde a conta ou tem um saque negado, diz que a empresa não presta. Às vezes pode haver empresa ruim, sim, com certeza tem, mas muitas vezes é que o trader entrou sem ler as regras. E em mesa proprietária, regra não é detalhe, regra é o jogo. Antes de comprar qualquer desafio, faça uma análise simples. Primeiro, entende se a empresa trabalha com avaliação, conta simulada, conta real ou alguma combinação desses modelos. Segundo, veja quais que são as metas de lucro. Terceiro, veja o limite de perda diário. Quarto, veja qual que é o limite máximo de perda. E quinto, veja a regra dos saques. Sexto, veja se existem restrições para operar notícias, fim de semana, overnight, robôs, copy trading ou qualquer estratégia que esteja proibida pela empresa. Sétimo, veja como funciona o suporte e o dashboard. Esse processo evita muita dor de cabeça. E você não entra no desafio para descobrir as regras depois. Você entra no desafio quando entendeu as regras e você entendeu as regras antes e só depois decide se faz sentido. Aqui na Fund Up Trading Brasil, a nossa abordagem vai ser sempre essa: explicar com clareza, sem ilusão, sem promessas exageradas e sem tratar o trader como se for criança. Conta financiada é uma oportunidade, mas oportunidade não significa ausência de risco. A empresa tem regras, o trader tem responsabilidade e o resultado depende da capacidade de operar com consistência. Esse é o ponto. Então, respondendo à pergunta, mesa proprietária e dinheiro real depende da empresa, da fase e do modelo. Em muitas prop firms, principalmente durante a avaliação, o ambiente pode ser simulado, mas isso não anula a oportunidade, desde que o modelo seja claro, que as regras estejam bem definidas e que os pagamentos sejam cumpridos conforme aos critérios. O erro está em entrar sem entender. Antes de comprar qualquer desafio, leia as regras, entenda o modelo e saiba exatamente o que você precisa fazer para ser aprovado e sacar. No próximo vídeo, eu vou te responder uma pergunta ainda mais importante. Vale a pena fazer uma mesa proprietária sendo iniciante? E essa resposta pode te economizar dinheiro, tempo e frustração. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e acompanhe a trilha completa aqui da Fund Up Trading Brasil.